No vídeo de hoje vamos falar sobre potência e rendimento, um tópico de física de 10º ano. Então vamos primeiro um resumo. O que é a potência? É uma grandeza física que mede a quantidade de energia transferida, que também muitas vezes aparece como sendo consumida, ou também transformada por unidade de tempo expressa-se em watt. Portanto, a potência, no fundo, é a energia sob variação de tempo. Mas também, a potência também pode ser considerada uma grandeza física que mede a quantidade de energia transferida por realização de uma força, como nós vamos ver a seguir um exemplo. E então fica a potência igual ao trabalho realizado pela força sobre variação de tempo. Ora bem, 1 kWh, esta é uma unidade que comumente nós nós percebemos da sua existência, por exemplo, numa fatura de luz, e o que é que ela expressa? É uma unidade de energia, e não de potência, e que pode ser obtida através do produto da potência de 1 kW pelo intervalo de tempo de 1 hora. 1 kWh também pode ser expressa, ou seja, uma vez que é energia, pode também ser expressa em joule, ou, e que equivale a 3,6 vezes 10 levantado a 6 joule. Vamos então aqui ao primeiro exercício e diz o seguinte: o contador de luz convencional tem um disco que gira um certo número de vezes à medida que se vai consumindo energia elétrica nos vários aparelhos de casa. Supõe que um contador desse tipo registra 360 rotações por cada kilowatt consumido. Então, qual seria a potência de consumo de um aquecedor que funciona durante 30 minutos, produzindo 120 rotações no disco? Então significa que a indicação que nós temos é que ele por 1 kWh, ou seja, por 1 kW de energia consumido, nós temos aqui 360 rotações. Ora bem, como este aquecedor provoca 120 rotações, então vamos descobrir quanto é que isto equivale em termos de energia. Então aqui vamos ficar com 120 vezes 1 a dividir por 360, que dava aproximadamente 0,333 kWh. Agora, o nosso objetivo é descobrir a potência. Portanto, então a potência seria igual à energia sobre o intervalo de tempo. Nós sabemos que ele trabalhou durante 30 minutos. O tempo pode ser convertido em horas, portanto, 30 minutos equivale a metade de uma hora, portanto, ou seja, 0,5 da hora. E então teríamos aqui que a energia seria 0,333 a dividir por 0,5, ou seja, 0,666 kW. Se nós quisermos apresentar no sistema de unidade internacional, temos que passar para o watt, ou seja, andar com a com a vírgula 3 casas para a frente, o que significa que dava 666 watt. E dentro do mesmo exercício, quantas rotações efetuará o disco de contador durante uma lavagem de louça que dure 100 minutos por uma máquina com uma potência de 1200 watts? Então significa que o intervalo de tempo é de 100 minutos. Uma vez que a potência está em watt, então significa que o ideal é converter já o tempo para segundo, e assim a energia vem em joule. Então significa, podemos fazer aqui uma regra de 3 simples, portanto 1 minuto se equivale a 60 segundos. Então 100 minutos vai ser equivalente a quantos segundos? Então fica que 100 vezes 60 a dividir por 1 será igual a 6.000 segundos. Uma vez que a nossa unidade do exercício, ou seja, a relação que nós temos entre os kilowatts e as rotações, entre a energia e as rotações vai estar em kilowatt, então depois nós no final vamos ter que converter para kilowatt-hora. Mas então, fazendo tudo em joule para já, então nós vamos ter que, se a potência é a energia sobre o intervalo de tempo, então significa que 1200 seria igual a energia, que é o que nós queremos descobrir, a dividir por 6.000 segundos. Portanto, então aqui a nossa energia ficava 6.000
vezes 1200. E não esquecer que este resultado vai nos dar em joule. E nós vamos depois converter isto para kWh para fazermos correspondência com as rotações. Então, 6000 vezes 1200 será igual a este valor que eu vou colocar, joule. Mas nós há um bocado vimos que 1 kW corresponde a este valor, ou seja, 3,6 vezes 10 levantado a 6 joule. Então podemos fazer aqui outra regra 3 simples. Então se 1 kWh corresponde a 3,6 vezes 10 levantado a 6 joule, então 7,2 vezes 10 levantado a 6 joule a quantos quilowatts corresponde? Então, vamos ter, isto vai nos dar 7,2 vezes 10 elevado a 6 vezes 1 a dividir por 3,6 vezes 10 levantado a 6. Ora bem, o 10 levantado a 6 corta, portanto vamos ficar só com o 7,2 a dividir pelo 3,6, que dá igual a 2 kWh. Então significa que se uma última regra 3 simples, se quisermos, se 1 kWh equivale a 360 rotações, a quantas rotações equivale se nós passarmos para o dobro? Então, significa que aqui o cálculo seria fácil de fazer, não é? Portanto, ou seja, o nosso número de rotações aqui seria 2, o dobro, portanto, de 360, ou seja, teríamos 720 rotações. Ora bem, segundo a lei da conservação de energia, num sistema isolado a quantidade total de energia permanece constante, ou seja, a quantidade total de energia que existe antes de qualquer transferência ou transformação é a mesma que existe depois. No entanto, o que acontece quando estamos, por exemplo, quando vamos imaginar que temos um guindaste e queremos içar uma determinada mercadoria. O que nós percebemos é que a energia que é transferida para a mercadoria não é exatamente igual à energia que provém do guindaste, uma vez que inevitavelmente há a transferência de energia para as vizinhanças. Portanto, isso faz com que a energia fornecida pelo guindaste seja superior à energia de facto que é utilizada para içar a mercadoria. E isso vai se refletir também na potência. Ou seja, nós podemos distinguir dois tipos de potência: a potência de consumo e a potência útil. A potência útil é a potência que é recebida pelo exterior, enquanto que a potência de consumo. Enquanto que a potência útil é a energia que é de facto transferida para o objeto, ou seja, a energia transferida como trabalho. Para perceber isso melhor, vamos ver aqui um exemplo. Diz assim: um guindaste eleva um bloco de cimento de 200 kg a uma altura de 25 metros, demorando 30 segundos com velocidade constante. Portanto, se a velocidade é constante, significa que automaticamente a variação de energia cinética vai ser nula. Agora, para isso, o seu motor consome uma energia de 7,5 vezes 10 levantado a 4 joule. Qual a potência de consumo? Portanto, então, a potência de consumo vai ser a energia fornecida pelo motor, portanto, os 7,5 vezes 10 levantado a 4, a dividir por o tempo, portanto, pela variação de tempo, que dá 30, que era 30. Ou seja, isto vai dar 2500 watts, ou então, se quisermos passar para kilowatt, fica 2,5 kW, andando 3 casas para trás. E agora, qual é que seria a energia recebida pelo bloco durante a elevação? Portanto, o que acontece é que a energia que é recebida vai ser, ou seja, nós queremos, em primeiro lugar, a pergunta é energia recebida por segundo e não só energia recebida. Portanto, a energia recebida por segundo é a potência. Mas a potência recebida pelo bloco, que é aquilo que nós estamos a elevar, é chamada a potência útil. Ou seja, que seria a energia transferida como trabalho, portanto, energia transferida como trabalho a dividir pela variação de tempo. A energia transferida pelo trabalho, neste caso, depende apenas da variação de energia potencial, uma vez que
a variação de energia cinética será zero e, portanto, vai ficar massa vezes a gravidade vezes a altura, sobre variação do tempo. Então, substituindo pelos valores do enunciado, a massa era 200 kg, a aceleração gravítica vamos considerar aproximadamente 10 e a altura de elevação era 25. Novamente, a dividir por 30. E isto vai ser igual a 1700 watts, se quisermos deixar na unidade do Sistema Internacional, ou então 1,7 kW. Qual a justificação da diferença entre os valores obtidos? Portanto, nós percebemos que a energia, a potência que de facto que é cedida, ou seja, consumida, não é igual à potência útil. E, portanto, nós podemos explicar que isso deve-se, de certeza, a que a energia que o motor fornece para provocar a elevação do bloco não vai ser totalmente para isso, mas também poderá ser dissipada para as vizinhanças. Normalmente, a justificação mais recorrente é que há alguma energia que é transferida sob a forma de calor, ou seja, devido ao aquecimento, por exemplo, neste caso das peças do guindaste. Ok, só me falta falar do rendimento. Portanto, nós já percebemos então que durante um processo nem toda, não há a total conservação da energia, uma vez que inevitavelmente a energia que o motor, por exemplo, o mecanismo fornece, não vai ser toda utilizada para esse fim e acaba por haver uma dissipação de energia. Então o rendimento de um processo vai ser o quociente entre o que é de facto utilizado sobre o que foi fornecido. E, de facto, devido a existir sempre degradação de energia, o rendimento de qualquer processo é sempre inferior. Portanto, o que acontece é que não é possível que o sistema seja sempre isolado. O rendimento de um processo também pode ser calculado com base na potência e teremos a mesma consideração. Então, vamos só fazer mais este exercício para terminarmos este vídeo e diz que uma empilhadora levantou uma carga de 120 kg até uma altura de 2 metros. Admite que a carga sobe com velocidade constante, de modo de 150 cm por segundo, mas isso vai-nos, se a velocidade é constante, então a variação de energia cinética vai ser zero. 20% da quantidade de energia fornecida pela empilhadora deste processo não é aproveitada como forma útil. Não se esqueçam que o rendimento é sempre a sua forma útil. Portanto, então significa que o rendimento deste processo seria aos 100%, retirar o que não é utilizado como energia útil, ou seja, sobrava os 80%. Então, determina a quantidade de energia recebida pela carga. Então, a energia recebida pela carga é o que nós consideramos como sendo energia útil. Neste caso, ela vai ser igual à variação de energia potencial, uma vez que a variação de energia cinética é zero, então fica massa vezes a gravidade vezes a altura, ou seja, 120 vezes 10, e a altura é de 2 metros. E isto vai ser igual a 2400 Joule. A quantidade de energia fornecida, isso pode ser utilizado através do rendimento, ou seja, eu sei que o rendimento é a energia útil sobre a energia fornecida. Se o rendimento é de 0,80 e a energia útil foi o que nós calculamos na linha anterior, é de 2400, isto não existe, a dividir por energia fornecida, então a energia fornecida será o 2400 a dividir por 0,80. Ou seja, a energia fornecida é de 3000 Joule. Na linha, podemos calcular a potência dissipada durante o processo. Então, a potência dissipada seria igual à energia dissipada a dividir pelo intervalo de tempo. Mas, por sua vez, a energia dissipada é a energia total menos a energia útil. E nós vimos que na linha 3.2 a energia total foi de 3000 Joule. E a energia útil foi calculada na linha 3.1 que deu 2400. Então fazemos 3000 menos 2400 a dividir pelo intervalo de tempo. Este valor não nos foi fornecido no enunciado, mas sabemos que é de 50 cm por segundo. Então o que é que nós podemos fazer? Podemos dizer que se num segundo a empilhadora percorre meio metro, não é? Então, para percorrer 2 metros, temos que descobrir qual é a variação de tempo.
Ou seja, a variação de tempo aqui seria 2 vezes 1 a dividir por 0,5, ou seja, que é equivalente a 4,0 segundos. Ou seja, voltando aqui, isto ficávamos que a potência dissipada seria de 600 a dividir por 4, ou seja, a potência seria de 150 watt. Espero que este vídeo vos tenha sido útil. Antes de finalizar, posso pedir para vocês, se quiserem, subscreverem o canal, para estarem sempre a par de novos vídeos, quer 11º, quer de 10º. E até ao próximo vídeo.